que o respeito se faz necessário. O respeito se faz necessário. Eu até estava comentando outro dia, Caio, que no meu sangue tem de tudo um pouco. Tem índio, tem negro, né? Tem de tudo um pouco. E eu acho que as pessoas têm que entender que o brasileiro, principalmente, tem o dever de respeitar uns aos outros. Principalmente uns aos outros e principalmente porque somos uma mistura. Sim. E eu não entendo por que você, que está do outro lado, se acha melhor do que o outro. Ou se acha no direito de desrespeitar o outro. Com certeza na tua família, nessa mistura toda que nós temos, o negro faz parte. E por quê? Você está ofendendo a si mesmo. Você está machucando, você está ferindo a si mesmo. Eu penso dessa forma. Né? E eu acho que está na hora, mais do que nunca, das pessoas entenderem que todo tipo de preconceito, dependendo de como ela é e com a maldade que é, afeta a nossa saúde mental. E por que não dizer que o preconceito racial afeta muito mais ainda? Né? Isso é verdade. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite, agradecer a todos que estão nos assistindo. Sua introdução foi belíssima em relação a isso, principalmente falar em respeito e dessa miscigenação que é feita na nossa sociedade, né? Principalmente a nossa sociedade brasileira. Mas, infelizmente, Vanusa, a gente tem um contexto histórico de um racismo estrutural, né? Que é um racismo que muitas vezes ele é trazido, ele existe, ele persiste, né? Ele existe, ele persiste. Ele é maldoso. Ele é maldoso, ele machuca, né? E muitas vezes as pessoas, eu sempre gosto de falar que existe dois tipos de ignorância, né? Dois tipos de pessoas ignorantes. Sim. As que ignoram a informação, sim, porque elas sabem que existem, mas insistem naquilo, e as ignorantes por não saber da informação. E quando a gente fala de um racismo, a gente fala desses ignorantes que sabem da informação, mas ignoram essa informação e continuam insistindo. E quando a gente fala desse racismo estrutural da população negra, esse sofrimento ele é muito maior quando a gente recebe nas clínicas pacientes que sofrem no seu dia a dia um racismo que está enraizado e que hoje, por haver leis, por haver várias outras situações, ele se tornou mais perigoso do que a gente podia imaginar. Parece que nasceu uma raiva, né? Isso. E aí veio o racismo velado, que é onde a gente percebe que muitas vezes quando a gente vê um negro numa situação de poder, quando a gente vê um negro se destacando em algo ou alguma coisa pela sua competência, pela sua inteligência, porque ainda muitas vezes o negro ainda era colocado como uma pessoa que não tinha condições intelectuais de ter um desenvolvimento, de alcançar determinadas profissões, de alcançar determinadas patamares. Então, quando se vê esse negro nessa situação, muitas vezes essa raça branca, né, a população branca de uma forma geral, ela tenta diminuir. Ela tenta colocar aquilo ali como um não merecimento desse indivíduo por todas as suas qualidades, por todo o seu intelecto, por todos os seus valores que lhe levaram até aquela situação. E aí a gente que está nesse mês que entra, inicia esse mês de novembro, que é um mês onde a gente fala da consciência negra, né, que é o dia 20 de novembro, onde a gente fala em relação ao zumbi, né, que tem toda uma história, todo um arcabouço histórico aí, a gente tem que entender que essa consciência, ela não pode ser falada apenas em um mês. Não é um mês só que é específico a isso. Porque essa consciência da população negra, de entender esse racismo, esse sofrimento psíquico, para você ter uma ideia, é 5 vezes maior o número de suicídio de pessoas negras no nosso país. Por conta de transtornos mentais, psicológicos, que são desenvolvidos no decorrer da sua vida. Porque existe toda uma estrutura, primeiro que a gente está acostumado a ver a população negra em situações marginalizadas. Então, quando a gente fala numa situação de saúde mental, a gente tem que entender o direito à cultura, o direito à alimentação, o direito a uma moradia digna. E muitas vezes essa população negra ela não tem esse espaço porque existe uma falta de políticas públicas. Como a gente pode trabalhar numa época como nós estamos vivenciando, várias leis, como a gente pode ajudar os negros relacionados a esse assunto quando o assunto é saúde mental? A gente tem que, de uma certa forma, ajudá-los. Mas muitas
vezes essa palavra ajudá-los também se torna complicado. Porque quando a gente fala de saúde mental, tudo que a gente deseja é passar uma informação de como você tem que vivenciar o seu dia a dia trabalhando esse lado. Mas quando a gente fala de saúde mental relacionado aos negros, eu acho que a gente vai mais para o comportamento dos outros. Também. Porque assim... Porque as pessoas elas precisam ter noção de que, se muitos casos acontecem e o preconceito racial está dentro da situação, cabe mais a gente trabalhar o psicológico daquelas pessoas que parece que não querem enxergar o que está acontecendo, do que muitas vezes o próprio negro, porque ele está passando por essa situação, mas obviamente para que ele venha estar melhor, ele precisa que o comportamento do outro também se corrija. Como é complicado. É muito difícil, Famoso, porque a gente tem, dentro do nosso processo psíquico, existem algumas crenças que elas são criadas, desenvolvidas no nosso processo psíquico. 3, por exemplo. Desvalor, desamor e desamparo. Sim. E muitas vezes a população negra, ela se encontra com essas crenças ativadas. Elas não conseguem identificar o seu próprio valor, que aí muitas vezes vem aquela questão da síndrome do impostor, né? Eu estou numa posição de destaque, mas será que essa posição é minha? Porque o olhar em torno, quem está ao meu entorno, a maior parte da população que tem um grande cargo são populações brancas e eu sou o único negro numa sala de uma reunião, então será que o meu valor é esse? Do desamor, porque muitas vezes essas pessoas são preteridas em relações afetivas, relações amorosas, né? Então muitas vezes não são as escolhidas, isso a gente vê e tem muita relação com isso. E do desamparo, porque muitas vezes não se sentem amparadas diante da sociedade, diante de todo o contexto em que elas estão vivenciando. E aí é onde entra todo esse sofrimento da população negra, esse sofrimento psíquico, porque por mais que nós vivemos num país onde 56% da população se declara negra ou parda, a grande maioria, né, que exige, que está em lugares de poder, que tem uma boa qualidade de vida, que tem acessos a questões importantes a essa saúde mental, como eu disse, a cultura, a alimentação, moradia, que é todo um conjunto para se transformar numa saúde mental, ainda é uma população branca que ainda vê a população negra ainda como menores. Eu tenho, assim, uma curiosidade. Quando a gente fala de saúde mental por causa do preconceito racial, no Brasil, ou melhor dizendo, dentro do estado do Piauí, quem são as pessoas que mais sofrem? Homens ou mulheres? Ou está no geral? Está no geral. Primeiro, quando a gente vai olhar homens e mulheres, a gente tem que olhar a situação social. Sim. Quando a gente fala no Piauí, se a gente for olhar o contexto de todos os municípios juntos, grande parte da população negra feminina, mulher, ela está inserida num local, por exemplo, de subemprego. Pois é, sabe por que eu estou falando sobre isso com você? Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher, ela passa por situações adversas, né? E isso me chama bastante atenção, porque às vezes a posição também relacionada ao homem se encontra mais a favor do que para o lado da mulher. Sim. E aí me chama a atenção relacionada à mulher negra. A mulher, infelizmente, não, a mulher negra principalmente, mas a mulher, infelizmente, em vários setores, em vários, ela ainda tem essa coisa de incomodar quando ela chega com poder. Isso. Quando ela chega com poder, quando ela tem uma diferença, ela ainda incomoda. Porque a mulher, que aí vem toda essa história social, né? A mulher ainda também é um ser para ser servidor, ela está ali para servir, não para ser servida dentro de um ambiente. E a mulher negra, muitas vezes, ela está nessa situação de subemprego, né? Não desmerecendo as empregadas domésticas ou trabalham em serviços gerais, mas a gente observa que elas estão nesses locais. Por exemplo, a gente teve um encontro no dia 27 de outubro, mês passado, semana passada, onde a gente fala da população, da saúde mental da população negra, né, especificamente nesse dia, 27 de outubro, e lá na roda de conversa que a gente teve, houve relato de uma mulher que ela tinha uma colocação no emprego, mas ela não se via naquela situação e ela queria pedir para sair, para ser colocada nos serviços gerais. Nossa. Porque a vida inteira dela, as pessoas que estavam em torno
para quem ela olhava em relação a essa Eram área. superiores a ela. E ela não se via, ela se sentia incomodada com os olhares e acabava aquela questão do desvalor, não se valorizando, não se sentindo capaz de exercer essa função. Então isso acontece muitas vezes. Então quando a gente fala Isso tem que ser trabalhado. Muito. Isso tem que ser trabalhado verdadeiramente na população negra. No caso, como é feito um trabalho de valorização, de a autoestima elevada, para que as pessoas se posicionem de que elas têm aquele direito, que elas têm que ir e vir e que elas não têm que se guardar. Elas não têm que guardar dentro delas algo que é delas, e tem que ser exposto. Eu não gosto disso, eu não gosto desse tipo de comportamento, eu exijo respeito. Sim, a gente tem que trabalhar nessa pessoa essa autoconfiança. Sim. Né? Mostrar para essa pessoa as competências, as capacidades que ela tem e como ela pode expressar isso. Eu sempre digo que nessas situações a melhor forma é o enfrentamento. O enfrentamento no sentido de dizer o que sente, de dizer, né? O que sente e de mostrar. Por exemplo, por que você está nessa colocação? Vou dar um exemplo. Caio, por que você está nessa situação, essa colocação de psicólogo? Hoje eu sou psicólogo, trabalho numa clínica, num hospital e sou psicólogo de referência em uma unidade do Estado, que é a Vila do Ancião. Então eu tenho uma posição em que as pessoas olham estranho ali por determinado momento. E aí, quando eu percebo, eu parto para esse enfrentamento, que o enfrentamento é mostrando a minha capacidade, mostrando por que eu estou ali, como foi que eu consegui alcançar todos esses espaços, né, com o meu intelecto, com a minha inteligência, né, com minha capacidade de comunicação, sensibilidade, com a minha respeito sensibilidade ao ao respeito ao outro. Então, a gente precisa fazer com que essa população negra, ela se perceba também como um indivíduo de valor dentro dessa sociedade que é maioria racista e dificulta esse desenvolvimento. Mas a gente fica super feliz de poder conversar com você. Acho que nós vamos ter outras oportunidades de verdade aqui dentro do programa para a gente estar falando sobre esse assunto e de respeito um para com os outros, né? Porque não adianta dizer que não existe. Que existe sim toda uma história que tem que ser respeitada, que tem que ser valorizada e que os espaços estão aí para todo mundo e obviamente não é diferente. E a gente está super feliz de ter trazido você para cá, para a gente falar sobre esse assunto e já ir trabalhando isso nessa nova geraçãozinha que está aí. Sim. Né? Sim. Que veio e para que veio. Sim, né? a gente tem uma nova geração que ela já é muito mais antenada, né? Ela já se expressa de alguma forma melhor, porque a gente também tem as redes sociais e isso leva algumas informações amplia maior essas informações. Então a gente trabalhar essa nova geração já com a consciência de raças, de quebrar um pouco desse racismo estrutural. Eu digo que se eu chegar até os 100 anos, eu não vou ver ainda esse racismo sendo quebrado. Sim. Mas eu espero que os meus filhos, meus netos, eles já tenham uma sociedade, né, mais clara em relação a esses preconceitos e que eles não existam, que não gerem tanto sofrimento na população negra. Porque é aquela coisa, tem situações que você revela, tem outras situações que você guarda para si. Às vezes você quer passar os olhos diante de uma situação que você não quer ver. E está na hora das pessoas entenderem que essa saúde mental é para todos. Isso. E que todo mundo tem o direito, né, de externar o que incomoda, o que deixa de incomodar. E muitas vezes tem situações que você percebe que não é um preconceito racial, mas e que muitas vezes você nem quer levar para a justiça, mas você quer que a pessoa respeite, que a pessoa se posicione. Tem situações que a gente verdadeiramente só quer que o outro saiba, ei, eu estou aqui e exijo respeito. É um direito meu. Isso é verdade. Né? Isso é o que tem que acontecer. Então, quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Te espero novamente aqui no nosso programa, tá bom? Pra gente falar sobre este e outros assuntos. Sim, eu que agradeço mais uma vez. Bom dia a todos e um bom início de semana. Muito bom.